Graça e paz, povo de Deus. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Você pode me perguntar, mas qual é a sua religião? Ou qual é a sua igreja? Quem é o seu pastor? A minha religião é Cristo. O meu pastor é Cristo. Eu sou a verdadeira casa de Deus. Eu não preciso, deixar minha casa, deslocar de onde eu estou, para ir a um lugar que eu sei que é tudo enganação, tudo mentira, para ouvir mentira e retornar para minha casa. Porque todo lugar aonde se vai, o filme é o mesmo. Não há diferença. Não adianta você sair de uma e ir para outra, que é tudo igual. Não adianta você sair da Assembleia e ir para o Brasil para Cristo, ir para Deus e Amor, ir para o Evangelho Quadrangular, ir para a Renovada, ir para a Batista, para a Presbiteriana, para a Metodista, qualquer uma que você for, é tudo igual. Qual a diferença? Nenhuma diferença, que são todas igual. O filme é o mesmo filme que passa na Assembleia de Deus, passa nas demais, porque não há diferença. Eles não têm outra coisa a apresentar a não ser as mesmas mentiras. Vive de mentira, e a mentira, por muitas vezes pregada, ela passa a ser verdade. As pessoas passam a crer mais na mentira do que na verdade. Por isso Jesus disse em João 8,32, conheça a verdade. Falou para os judeus, porque os judeus acreditavam mais em Moisés do que nele. O povo acreditou tanto na lei que até o bem que fizeste naquela época era pecado. Como hoje, tem muitas religiões por aí que nem leite não pode beber, nem banha de porco, nem gordura, nada não pode fazer comida. Tudo que você vai fazer é pecado. Mas Deus não tem nada a ver com essa carne. Essa carne ela é imunda, ela é impura. Ela nunca se purifica. Você pode viver a vida toda jejuando, orando, se consagrando. Você continua imundo, impuro, porque o que Deus requer é o Espírito que está dentro dele, porque o Espírito é de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Deus é o Pai do Espírito. Deus não é o Pai dessa carne. Esta carne é filho dos seus pais biológicos. Mas Deus não tem nada com esta carne. Jesus disse em João 6,63, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A carne não serve para nada a não ser para ser enterrada ou jogada para os animais carnívoros. Aí como urubu, como outros animais, comer esta carne. Se pegar um cadáver, aí, um homem, uma mulher, jogar aí em um lugar qualquer, em poucos dias desaparece, só fica somente a ossada, porque isso aqui não serve para nada. Então não adianta você ficar jejuando, consagrando, isso tudo é tolice. Tolos são essas pessoas que se apegam nas leis de Moisés, porque as leis de Moisés era condenação e morte. Na lei de Moisés não existia perdão. Na lei de Moisés não existia misericórdia. Capítulo 10, versículo 28. Por testemunha de duas ou três... Ali Hebreus, capítulo 10, versículo 28, diz que por duas ou três pessoas falasse qualquer coisa contra a sua pessoa, você era morto sem piedade. Como aquela mulher estava sendo levada para ser morta. E ela estava em pranto. Certamente ela estava, mas ninguém tinha piedade. Porque isso era a lei era dura. Por isso que Jesus veio para resgatar os que estavam debaixo da maldição. Porque todos que estão na lei estão debaixo de maldição.
Mas a palavra, a mensagem que eu tenho é esta. Onde estão os mortos? Você sabe onde estão mortos? As pessoas morrem, para onde vai? A mensagem é essa, para onde vai os mortos? Ah, se ele for obediente à palavra de Deus, se ele for uma pessoa que é dizimista, fiel, é obediente à doutrina da igreja, não corta o cabelo, não passa o esmalte, não põe um brinco, não passa batom, não vai à praia, não vai a um baile, não ouve uma música que não seja da igreja, a pessoa não põe um sapato, uma sandália alta, só anda só de chinelo, a pessoa tem que andar sempre, a pessoa tem que fazer assim. Essas pessoas, então nós sabemos para onde ela vai. Ela vai para o céu. Mas as pessoas que não fazem assim, não vai para o céu. Então eu pergunto, para onde vai? Onde vai as pessoas que dessa sepultura? Ah, fulano foi e viu. Não, é tudo mentira. A Bíblia diz que os mortos estão inconscientes. Os mortos estão inconscientes, eles não sabem coisa nenhuma. Nós olhamos para Eclesiástico, capítulo 9, e versículo de número 5 em diante. Os vivos sabem que hão de morrer. Todos sabem que vão morrer, porque ninguém nasceu para semente. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Jamais eles têm conhecimento, porque a sua memória foi entregue ao esquecimento. Ele não se lembra mais que ele foi casado, que ele teve filho, que ele viveu neste mundo. Ele não sabe se ele teve dinheiro, se ele foi pobre, se ele foi... Ele não sabe coisa nenhuma, porque a própria palavra diz que a sua memória foi entregue ao esquecimento. E o versículo 7 diz: coma com alegria, beba o seu vinho com alegria, coma e beba com alegria, porque Deus se agrada disso. Porque para onde você vai, não tem fazenda, não tem indústria, não tem casa, não tem nada. Para onde você vai? Para onde você vai? Para a sepultura. E na sepultura, o que vira? Vira terra. Então, você deixa de existir. Porque Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz que o espírito volta para Deus. E o pó volta para a terra e vira pó. Aí você pergunta, que eu vejo muitas pessoas aí por falta de entendimento, conhecimento, porque esses camaradas que estão na frente aí desses movimentos chamados igreja, apenas ensina. Aliás, ensina não, confunde a mente das pessoas através da mentira. Não, irmão, nós temos a alma. A alma é importante para Deus. Nós temos que ganhar alma. O que é alma? Pergunta para esses camaradas, pergunta para o seu líder lá, o que é alma? Ele não sabe o que é alma. Porque ele vai nos cursos de teologia e teologia não ensina nada. É tudo uma mentiraiada danada. Os teólogos são os piores mentirosos que existem. O professor da escola americana não sabe nada. Então quem faz hermenêutica também é a mesma coisa. Eu fiz hermenêutica, eu fiz escatologia, eu fiz 3 tipos de teologia. Então eu falo a você que eles desviam da verdade. Eles vão, quando eles encontram a verdade, eles desviam para a direita ou para a esquerda. Ou eles fazem uma ponte, passa por cima, ou faz um túnel e passa por baixo. Então o que eu quero dizer, para onde vai os mortos? Os mortos vai para a sepultura. E se você tem o Espírito de Deus, esse Espírito é levado para Deus e vai viver eternamente. Se você não tem o Espírito de Deus, você vai para a sepultura e ali se acaba e não sobra nada. Mas o inferno, e para onde vamos? O inferno. O que é o inferno?
Ah, o inferno. Não, irmão. Não é nada disso. O inferno não é o que se prega, o que se ensina dentro desses lugares mentirosos, que a religião nem deveria existir. Eu pergunto, para que serve uma religião? Qualquer uma. Qual o benefício que ela traz para a nação? Nenhuma. Todas as religiões é dinheiro. A finalidade dela é uma só, é dinheiro. Nenhuma religião trabalha sem o dinheiro. Eles descobriram que é fácil fazer uma lavagem cerebral na mente do ser humano e tomar o dinheiro dele. Toma a casa dele, toma o carro dele, toma a poupança dele, toma a fazenda, toma tudo. E o que mais eu admiro é que tem pessoas que são estudados, fizeram faculdade, são médicos, são dentistas, pessoas são engenheiros, pessoas são formadas. Muitas vezes a pessoa é um político, é um prefeito, é um deputado, é um senador, está debaixo dessas mentiras. Ouvindo a mentira, tirando do seu e dando lá, enriquecendo essa classe de gente. Por causa do quê? Por causa de uma mentira. Aonde existe dentro da Bíblia religião? Não existe. Os judeus e os saduceus tinham sinagoga. O que é sinagoga? Lugar de ensino. Mas ensinava quem? Ensinava a lei. Mas vindo Jesus pregou alguma religião? Jesus pregou o Evangelho. O Evangelho, a graça. Porque Moisés foi dado a lei. Mas a verdade, ali está bem claro, 17, ali, o capítulo 1 e 17 de João está dizendo que a verdade e a graça veio por Jesus. Mas o verdadeiro evangelho veio pelo apóstolo Paulo. Capítulo 16 de Romanos, versículo 25. Tudo isso eu digo segundo o meu evangelho. Jesus Cristo deu o evangelho a Paulo. A Paulo foi dado o evangelho. Por isso, o próprio apóstolo Pedro, dizendo na sua segunda carta, capítulo 3, e ali pelo versículo 16, ele diz que o evangelho de Paulo, os escritos de Paulo, era difícil de entender. Quer dizer, ele mesmo sendo o apóstolo, ele muitas vezes não entendia os escritos de Paulo, porque Paulo não recebeu, como Gálatas capítulo 1, versículo 12, não aprendi nem recebi de homem algum. Então Pedro diz na sua segunda carta 3 e 16, desde o versículo 15, ele começa a falar dos escritos de Paulo. Depois ele fala assim, como era difícil de entender os escritos de Paulo. E hoje o que esses homens fazem? Eles deixam os escritos de Paulo, que foi para o povo gentil, e vai em cima da lei. É fácil pregar a lei. É fácil pegar texto lá, Jó, texto de Davi, texto de Abraão, texto de Isaac, de Jacó, pegar um texto lá das guerras do povo de Israel, de Moisés, travessia do mar, pegar texto ali de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é tudo Velho Testamento. É fácil, mas por que não vai nas cartas de Paulo? Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, morreu, acabou. Não existe essa mentira. O que a Bíblia disse? Que o homem, Hebreus 9, 27, o homem está ordenado a morrer uma vez e segue o juízo. Aguarda o juízo. O juízo já aconteceu. Quando aconteceu? No ano 70. No ano 70, quando Deus julgou Jerusalém e foi destruído e devastado Jerusalém, porque Deus não tinha nada com nós que somos gentios, Deus tinha com o seu povo. A Bíblia foi escrita para ele, foi escrito deles, para ele e por eles. Então nós não temos nada com a Bíblia. A Bíblia chegou até a nós por intermédio da Igreja Romana, porque quem atreveu e foi lá e pegou os escritos sagrados e trouxeram para Roma e fizeram a Bíblia, foram os católicos. E os crentes apoderaram. Mas senão nós não tínhamos conhecimento. Porque nós não temos nada a ver com os escritos que aconteceu com a velha aliança.
Mas eles ficam pegando coisa lá da velha aliança e trazendo para os dias de hoje. Então eu quero dizer para você, aonde estão os mortos? Para onde vai? Vai para a sepultura. E se o Espírito é de Deus, como diz Romanos capítulo 9, e capítulo 8 e versículo 9, que quem tem o Espírito de Deus, esse é de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, como diz também a primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis que vós são templos e morada de Deus? Ele mora no nosso espírito, como Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito de Deus não mora dentro dessa carne, não, mora dentro do nosso espírito. Se você tem o Espírito de Deus, essa carne volta para o pó e vira pó, e o Espírito volta para Deus. Mas se você tem somente o Espírito de vida, como Adão tinha, fôlego de vida, o Espírito de vida, termina aqui na terra e tudo se acaba. Então esqueça esse negócio de inferno, esqueça esse negócio de vou passar eternamente, tal. Tira essas coisas da cabeça, descansa em Cristo. A partir de agora, você ouvindo essa mensagem, você sabe que tudo isso é mentira. Deixe de frequentar esses lugares, seja ela qual for a sua denominação. Deixe de frequentar e começa a assistir os pregadores da graça. Começa a pregar, a ouvir esse que vos fala, Nilson Queiroz, Verdadeira Graça, Em Espírito e Verdade, Geraldo Moraes, Limpo pela Graça com o Cláudio, também o Elcio de Jesus, lá da Bahia. Temos alguns bons pregadores da graça, que você não vai decepcionar com esses pregadores, porque eles pregam o verdadeiro evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, porque nós temos que estar dentro das 14 cartas do apóstolo Paulo. Os demais da Bíblia não servem para nós. Apocalipse não foi escrito para nós. Apocalipse foi escrito para as 7 sinagogas que havia na Ásia Menor. Mas para nós foi escrito as 14 cartas de Paulo. Fique com esta palavra e a graça de Cristo permanece sobre a vossa vida. Goodbye.